CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Oferecimento VIP Rede, conexões digitais, 0800 722 8006. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, essa semana o mundo da web completa 25 anos. Exatamente, Fernanda. No último dia 12 de março foi comemorado os 25 anos das páginas conhecidas como www. Antes de dar os parabéns aqui, né, vamos fazer só uma pequena definição para ficar claro para os nossos ouvintes. O que é www e o que é internet? Porque as coisas, muitas vezes as pessoas confundem ou misturam as duas coisas. A internet é a rede de comunicação de dados que a gente usa para acessar o serviço. Então, quando eu tenho lá a banda larga, que eu vou navegar na internet, eu vou usar, por exemplo, o modem 3G ou meu acesso de banda larga, isso é internet. Ou seja, o tráfego de dados através das linhas de comunicação. O www, que é o que está fazendo aniversário na última terça-feira, é o serviço de acesso às páginas gráficas. Então, veja como é que é importante o www, né? Porque quando eu uso o Facebook, por exemplo, quando eu uso o Google, quando eu vou lá no Gmail, eu estou usando, na verdade, o acesso a uma página, né, na web, usando exatamente o serviço www, que foi inventado, né, foi criado pelo cientista chamado Tim Berners-Lee, que foi o inventor. Ele era funcionário do CERN, que era aquele acelerador de partículas europeu, e ele tinha uma necessidade de distribuir informações entre os cientistas. Ele não tinha essa facilidade na época. Então ele criou esse protocolo e essa forma de comunicação que ele podia fazer links, né, ou seja, fazer associação entre informações e de forma fácil publicar as informações. Então, a partir daí que surgiu o www Web. Desde essa época, então, inclusive quando começou, viu, Fernanda, o acesso a páginas web era só via texto, não tinha figura, não tinha gráfico, nada disso, era só via texto. Com a evolução, né, na época lá até 92, só tinha navegação via texto. Depois, em 93, entrou no ar um navegador, que não existe mais, chamado Mosaic, que era um navegador gráfico. Aí você já tinha figuras, já tinha uma possibilidade um pouco melhor de você colocar argumentos ou artefatos gráficos na navegação. E em 94, que apareceu o Netscape, o famoso Netscape, que foi o grande impulsionador desse movimento todo, e depois vieram lá outros que a gente já conhece hoje, que são mais... O Netscape não existe mais, depois vieram lá o Internet Explorer, o Firefox, o Google Chrome, o Opera, uma série de outros navegadores que popularizaram a internet. Então, mas popularizaram o www. Mas, na verdade, o www hoje é um dos maiores, os mais importantes serviços da internet, porque a gente usa, né, através dele, vários outros serviços que estão disponíveis na internet. Você se recorda? Quanto tempo demorava para montar uma página www? Era bastante. Na época, os links eram muito lentos, né? Ou seja, hoje a gente tem links, ninguém hoje aceita ter um link menos de 1 mega em casa. Naquela época, os links eram de 64 kbps por segundo, né? Algumas ordens de grandeza menor do que a gente tem hoje. Então, demorava uma eternidade para montar uma página, né? Por isso, inclusive, naquela época, pensar numa navegação gráfica era praticamente impossível, né? Com as velocidades que tinham na época. A linha era uma linha de escada, não era linha... Não existia, que caía, né, com certa frequência, tinha que reconectar o tempo todo. Exatamente, e tinha aquela questão do custo, porque cobrava por minuto, então as pessoas usavam depois da meia-noite. Porque valia um pulso só durante o tempo que você estava conectado. Então era uma época, né, romântica da internet, naquela Gilberto, época. como o tempo passa, né? Bastante rápido. Hoje todo mundo passa 24 horas conectado. De qualquer smartphone você tem acesso a um plano de dados, né? Infelizmente não é barato, mas você tem disponibilidade de ter o plano de dados no smartphone. Realmente foi uma grande evolução. Olha, se você ouvinte experimentou, né, há pelo menos 2 décadas, a chegada do mundo web, quiser compartilhar conosco a sua experiência, é só entrar em contato conosco agora, através dos nossos canais, telefone do estúdio, 3223-5911, e-mail do programa, cbnvitoria@redegazeta.com.br, torpedo da CBN, o 999860206, ou pelas redes sociais, que na época as redes não existiam, twitter.com/CBN Vitória ou facebook.com/Rádio CBN Vitória. Me lembrei aqui, só
correndo o risco de denunciar a minha idade, o meu primeiro acesso à internet não era num provedor de São Paulo, porque não tinha provedor em Vitória. Então eu usava uma porta de conexão de um provedor de São Paulo através de linha de escada para poder fazer o acesso a e-mail. Na época, inclusive, só tinha e-mail, não tinha nem web, não tinha. Então era... Acho que só tinham dois provedores no Brasil, não? Ele começou com pouquíssima coisa. Antes tinha os BBS, né? Os BBS que depois se tornaram, né? Migraram para a internet. Então tem bastante tempo. A gente nem reclamava, né? Exatamente. Né? E usava aquilo. A gente passa a ser mais exigente, né? Com certeza. À medida que o serviço vai sendo ampliado. O ser humano se acostuma rapidamente com o conforto, né? Depois voltar, né? É muito mais difícil. É quase uma era da pedra. Exatamente. Muito mais difícil. Mas hoje sim a gente enfrenta muitos desafios, né? Muitos. O mundo web é fato. Né? E a questão também... A concorrência é imensa. Isso. E acho que... Mesmo assim os serviços ainda são muito ruins. Muito ruins. E acho que um problema que a gente tem que levar isso em consideração hoje em dia com a questão da web é a questão da privacidade e a questão da segurança. Hoje, com essa popularização dos serviços, e a popularização da publicação de informações, a gente acaba não levando em consideração, não pensando seriamente sobre a questão da nossa privacidade e como ela está exposta. E a segurança desses serviços que estão hoje disponíveis na internet. Também é uma preocupação que a gente tem que ter. Bom, e enquanto a gente aguarda aqui a participação dos nossos ouvintes, a gente dá continuidade à participação e às dúvidas que nós, né, prometemos esclarecer nesta sexta-feira. Bom, vamos lá, Gilberto. Vamos lá. O MMA Capixaba é um perfil do Twitter. Entrou na semana passada, a gente estava falando daquele aplicativo 3G Watchdog, né, que fazia monitoramento do consumo de dados. E aí ele entrou aqui no finzinho do programa, não deu para a gente responder, e deixou uma pergunta aqui perguntando se o 3G Watchdog, que é aquele programa então, que faz monitoramento do consumo da franquia 3G, funcionaria também para o 4G. Funciona assim, obrigado aí pela participação. Funciona assim, na verdade ele monitora qualquer tipo de transmissão e recepção de dados do smartphone. Então, se você tem uma rede 4G já no seu smartphone, o aplicativo 3G Watchdog também vai monitorar o tráfego que você usou, que você fez uso da internet com o seu smartphone. Olha, o Rafael já manda a primeira participação dele sobre os 25 anos da web. E ele diz o seguinte, na casa dele a internet era discada. E quando ele decidia baixar alguma coisa, fazer download, né? Eles clicavam no link e ficavam assistindo até televisão, para se ter uma ideia da demora que era baixar qualquer coisa na internet. É verdade. Deixa o negócio trabalhando aí, vamos assistir televisão, depois a gente volta. E o pior era quando tinha extensão, que alguém no finzinho lá do download tirava o telefone do gancho, caía a linha, perdia tudo que tinha baixado. Era um desastre, né? Era complicado mesmo. Olha só, tem mais uma aqui, a Ellen, dizendo o seguinte: estou me deliciando com o tema de vocês de hoje. Internet discada, nossa, já estou até me sentindo velha. É verdade, viu? Ela se lembra do modem US, é isso? É o US Robotics, exatamente. Ela lembra bem. Esse eu não lembro não, hein, Ellen? Muito bem, o US Robotics era uma marca famosa de modem na época, né? Tinha aquele barulhinho da conexão lá, que fazia na conexão também. Era bons tempos também de internet. Olha só, tem mais aqui, o Fernando diz o seguinte: sou da época do BBS e do CAD. É CAD? Do KD? Do KD. Ah, KD, exatamente, que era o buscador, um precursor do Google na época, era um buscador nacional, né, que depois virou Radix, depois foi vendido, né, que fazia a busca de páginas na internet aqui também. Bem lembrando, boa lembrança do nosso ouvinte. Olha, tem muita gente aqui mandando suas experiências. Tem um outro aqui muito legal também, ele diz o seguinte... Bom, vamos lá, eu não consegui achar o nome do ouvinte ainda, mas eu vou fazer o registro. Ele é da Excelsa, tá? Ele diz o seguinte: lá na Excelsa, onde ele trabalha, foi maior alegria quando eles conseguiram enviar um projeto de subestação por e-mail. Nossa, viu? Para São Paulo. Foi comemoraram. Viu? Muito legal. Como é que a internet na época tinha uma placa US Robotics. US Robotics, exatamente. 54. E 54K. Né, KBPS, exatamente. E era rei, ó, era top. Essa placa era realmente uma das melhores do mercado, com certeza. Gente, vamos continuar mandando, viu? A gente vai registrando aqui. Vamos lá. Vamos dar dica do aplicativo. Então, a gente está toda semana, a gente está agora dando uma dica de um aplicativo novo para a parte de smartphones, tablets, né? Então, a dica dessa semana, Fernanda, é um aplicativo chamado Evernote. Um aplicativo gratuito, eu uso. Um aplicativo simplesmente sensacional. É um dos aplicativos que eu mais utilizo hoje em dia nos meu smartphone e meu tablet. Que é um aplicativo de anotação
onde você consegue fazer as anotações todas de forma sincronizada. Então, uma anotação que você coloca no tablet, ele vai para o smartphone, ele vai para o PC, e você pode, então, consultar a sua anotação de qualquer lugar. Quem quiser mais informações, é só entrar. Tem para Apple, tem para Android, entra lá nas lojas de aplicativo e baixa o Evernote. O Francisco diz, olha, ele é da Serra, antigamente não tinha toda essa tecnologia de conversa em tempo real, e aí ele diz que ele se lembra das salas de bate-papo. Exatamente, as salas de bate-papo que você entrava via web, lá nos provedores, e não existia esse aplicativo de chat que tem hoje. Então você entrava na sala de bate-papo, várias pessoas iam, tinha por tema a sala de bate-papo, e você conseguia trocar informação. Também uma boa lembrança. Continuo aqui com a colaboração dos nossos ouvintes, que comentam os 25 anos do www. Esta semana é aniversário do projeto do inventor da web, né? O Tim Berners-Lee. Né? Exatamente. E as pessoas estão aqui nos mandando lembranças de como que funcionava a internet, né? Na casa deles. Teve um que disse que baixava download, ia ver televisão, depois voltava para ver como é que tinha concluído o serviço. Gilberto lembrou que quando tinha extensão na nossa casa, tirava o telefone da extensão sem se dar conta, né, de que a internet estava trabalhando. Isso. Caía a conexão, perdia tudo. Caía a conexão. Tem um ouvinte aqui brincando que ela está se deliciando com o tema da lembrança da internet de escada. Tem um outro aqui que diz o seguinte, olha, que ele lembra que em 94 os links eram de 14,4 kbps. Em 97 passaram para 64. Isso. E hoje em dia é mais de 1 mega. Então veja a diferença de velocidade, como é que era antes e a gente tem hoje disponível, né? Então, tem um outro aqui que diz, olha, na minha época a placa era US Robotics, 54 MB. Isso, exatamente. Né? Exatamente, que era a velocidade da época com linha de escada. Ele está dizendo aqui que era rei, era top. Entendeu? A placa era uma das mais famosas do mercado na época. Bom, tem tanta participação aqui. Hoje a gente está falando desses 25 anos da web, mas eu tenho pedidos aqui de ouvintes. Da Andressa, por exemplo, que pergunta aí, Gilberto, celular Moto G é bom ou não? É um excelente celular, inclusive uma excelente relação custo-benefício dos que tem hoje disponíveis no mercado. Tem o Messias também, ele mora em Ponta da Fruta. Ele disse que ele tem um pacote de 5 mega de internet, só que ela é muito lenta, cai toda hora. É um problema que ele, inclusive, já fez mais de 10 protocolos, já entrou em contato com a Anatel. E ele disse que ele tem a sensação de que ele está usando a internet lá dos 25 anos que a gente comentou, viu? É verdade. Inclusive, o PROCON entrou na justiça contra praticamente todos os provedores de internet 3G, exatamente por não cumprirem os contratos de acordo com o que foi acordado com os usuários. O Luiz pergunta, qual a diferença, Gilberto, de smartphone para celular normal? O smartphone você consegue instalar programas, instalar aplicativos. O telefone normal ele vai fazer a ligação, tem uma agenda de compromisso, mas ele não vai navegar na internet, ele não vai ler e-mail, nem instalar novos aplicativos. Bom, tem um ouvinte aqui que está pelo Twitter, né, Patrícia? Ele está falando que antigamente se usava o primeiro nome. Ele está dizendo, o nome dele é Henrique, e o e-mail dele é henrique@sebes, né, continuação. E o Sebrae, ele está dizendo que na época, antigamente, o Sebrae era provedor para as empresas, provedor de internet. Isso. E que hoje é quase impossível você conseguir fazer um e-mail com o seu primeiro nome, né, porque já está tudo ocupado. Exatamente, os nomes já foram ocupados, a não ser que você tenha um domínio próprio seu, que aí você põe o seu nome como primeiro antes do arroba, né, porque senão é praticamente impossível mesmo. É verdade. Olha, tem a Tatiana, me dava aflição aquele barulho de conexão o tempo inteiro da discagem. Exatamente, lá fazia o barulhinho lá, depois fechava a conexão com o provedor. Um barulho famoso. E ele fala também de softwares aqui, tem mais um outro aqui, ó. Ele está se lembrando do ICQ. Isso aqui era um precursor do MSN, né? Ou seja, foi o primeiro comunicador instantâneo famoso que ficou popular. E com ele você criava uma conta e conseguia conversar, que nem a gente conversa hoje via WhatsApp ou via Skype, por exemplo, só que via texto. O ICQ foi o primeiro desses, né? Que começou essa situação de comunicação instantânea. Muita gente lembrando do ICQ aqui, viu? Muita gente lembrando do ICQ. Legal, ver como é que faz parte do nosso dia a dia, né? Muitas pessoas participando, muito legal. É verdade, gente. Agradeço muito a participação de todos vocês nesse quadro em que a gente fala dos 25 anos
da web. O Gilberto hoje, com a dica de aplicativo dele, a gente só retoma aqui para finalizar o Evernote. O Evernote é um aplicativo muito interessante, eu uso, e é um aplicativo que você consegue fazer notas, tarefas, controlar suas tarefas, e ele consegue sincronizar para que todos os seus dispositivos, tablet, smartphone ou PC, tenham as mesmas informações. Muito legal, eu recomendo que teste, pelo menos é gratuito, pode usar e testar, que é muito legal. E o Fernando aqui, só para encerrar, dizendo, eu me lembro que eu gastava minha noite inteira só para baixar a música. É verdade, é verdade. Muito obrigada, Gilberto. A gente fica aqui, olha, com o compromisso de falar de outros aplicativos que estão sendo sugeridos pelos nossos ouvintes. Com certeza. Tem um ouvinte lá de Vila Velha que fala sobre um aplicativo que substitui o WhatsApp. Isso. E a gente retoma na próxima sexta-feira. Isso aí. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. Obrigado pelas grandes participações. Até sexta-feira. Lembrando que quem quiser dúvidas, cbntecnologia@gmail.com. Até a próxima sexta-feira.